Valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Hoje a aula vai ser para os segundos e terceiros anos, né? O segundo ano continuando seu conteúdo normalmente, o terceiro ano, uma espécie de revisão, né? Porque nós precisamos dominar o presente perfeito, né? O present perfect, para continuar nas nossas condicionais, né? Principalmente para a terceira condicional. Bem, o terceiro, o primeiro, o present perfect, ele é um tempo verbal muito delicado, porque ele não exatamente é tão usual aqui no português, né? Uns tendem a dizer que ele não existe no português, porque nós não usamos, né? E, bem, essa estrutura gramatical ela ocorre no presente, mas com um referencial do passado. Ou seja, ela está se referindo ao passado, né? Apesar de que este passado ele esteja presente, né? No presente, ele esteja afetando o presente, né? Então, basicamente, ele é formado a partir do verbo have, to have, né? I have, you have, he, she, it has, we have e they have, né? Lembrando, como é present perfect, o have, né? Que aí vai ser um verbo auxiliar, ele vai estar no simple present. E no simple present, he, she, it, que são as pessoas do singular, eles são conjugados com has. E mais o passado particípio dos verbos, né? E aí, como é que eu vou saber o passado particípio? Vamos lá, a gente vai ver isso aí direitinho. Mas o passado particípio, se ele for regular, ele é basicamente igual ao passado simples. E se ele for irregular, bem, o nome já diz, irregular, né? E aí tem uma lista e tal. E os dois exemplos aqui, né? Bota lá nos exemplos. E os dois exemplos, né? She has lived in Liverpool all her life. She has lived. Has, né? O verbo have como auxiliar, lived no particípio perfeito. You have written 3 books and you are working on another one. Você tem escrito 3 livros e está trabalhando em outro. Então, percebam que nós não costumamos falar isso, né? Ela tem vivido, você tem escrito, né? Nós geralmente usamos o próprio presente, né? Ou o passado, né? Como nós no português geralmente fazemos. Mas na língua anglo-saxônica, no inglês, você tem esse tempo verbal, ele é muito usual, né? Para falar dessas situações do passado que de alguma forma até hoje perduram, né? Pronto, vamos lá. É muito importante que vocês saibam distinguir o presente perfeito e o presente simples, certo? Diferente do português, o inglês ele utiliza mais a estrutura gramatical para passar ideias, né? Então, no presente simples, a ideia ela só ocorre nesse presente momento. Ela não tem nenhuma referência ao passado. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, eu digo assim, I take this control, certo? Eu pego esse controle. Eu estou pegando nesse exato momento. Eu não preciso de nenhuma referência do passado para falar sobre isso. Agora, tem coisas que mudam de estado, né? Elas mudam de um estado para o outro. Quando você quer falar dessa mudança de estado, você utiliza o present perfect. Por exemplo, I've broken my leg, né? Eu quebrei a minha perna. Eu apareço com a minha perna engessada, né? Aí chega uma pessoa e pergunta: o que é que aconteceu? Eu digo: I've broken my leg. Por quê? Porque eu estou com um estado diferente do que eu havia no passado. Antes eu não estava ferido, machucado. Eu estava sarado, estava com boas condições físicas. Só que em um certo momento eu modifiquei isso e hoje perdura até hoje esse estado. Então, essa mudança de estado você reflete bem através do present perfect. Então, para entender melhor isso, é importante que vocês saibam
em que momentos eu posso aplicar o present perfect, certo? Eu listei alguns momentos aqui e a gente vai trabalhar neles. Então, ó, primeiro momento, ele fala sobre algo que começou no passado e que existe até o presente momento, né? Que é o que é mais usual. Tem esses dois exemplos. O Fábio falou no exemplo anterior, que é She has lived in Liverpool all her life. Aqui é tipo aquela situação. Ah, quanto tempo está em Liverpool? Há quanto tempo você mora aí? Aí ele vai dizer o quê, ó? Ela tem vivido em Liverpool por toda a vida dela. Quer dizer o quê? Desde criança ela está lá em Liverpool. E isso perdura até hoje. Você não precisa explicar mais do que isso. Basta dizer essa frase que a pessoa já subentende todo esse contexto. Certo? É por isso que às vezes você vai ler um livro em inglês, você não consegue entender. Ah, ele falou isso, mas não tem sentido nenhum. Por quê? Porque ele utiliza a estrutura gramatical para passar o contexto. E não necessariamente tem que explicar isso. Certo? Então, no segundo exemplo, ó, they've been married for nearly 50 years. Eles têm sido casados por quase 50 anos. Se você for traduzir isso ao pé da letra, faz sentido? Não, né? Em português seria algo, estão casados por quase 50 anos. Seria só um presente simples, né? Agora não, ele diz they've been married, quer dizer o quê? Que isso começou lá no passado e isso perdura até hoje. Em nenhum momento foi interrompido. Certo? Já na segunda situação, é o quê? Você quer falar sobre uma experiência de vida. Eu falei sobre uma experiência de vida que reflete o estado de hoje em dia. Alguma coisa que acontece hoje em dia. Isso é muito importante, porque se não fosse isso, eu não teria a experiência que eu tenho hoje e eu não poderia fazer o que eu faço hoje. Certo? Então, eu digo assim, por exemplo, o exemplo aqui de baixo. I've seen that film before. Certo? Eu já tinha visto esse filme antes. A ideia é essa. Eu já tinha visto esse filme antes. A adaptação para o português seria essa. Mas se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria o quê? Eu tenho visto esse filme antes. Em português faz sentido eu dizer isso? Não, né? O sentido seria o quê? Eu já tinha visto isso antes. Quer dizer o quê? Que não vai ter graça assistir esse filme de novo, não vai ser algo novo para ele, vai ser algo repetitivo, certo? Só com essa estrutura gramatical ele consegue passar essa ideia. Já no segundo exemplo aqui, I played the guitar ever since I was a teenager. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu tenho tocado violão desde que eu era criança, certo? Criança não, adolescente. O ideal é o quê? Quando eu coloco a estrutura, quer dizer o quê? Que essa experiência é muito importante para hoje em dia. Eu toco violão bem. Então, I play the guitar ever since I was teenage. Certo? Quer dizer o quê? Que eu tenho passado muito tempo nisso. Eu tenho bastante experiência. Certo? Essas são as duas estruturas que eu posso utilizar, essas duas maneiras que eu posso utilizar para passar o presente perfeito, que é o present perfect. Então, presente simples está aqui nesse momento, passado simples está aqui nesse momento. Como é que eu faço a conexão com eles dois? Como é que eu utilizo o presente simples e o passado simples? Quando eu utilizo o presente perfeito. Quando eu utilizo o presente perfeito, eu conecto essas duas ideias. Se eu quiser falar de uma separada da outra, eu utilizo o presente simples ou o passado simples. Certo? Quer falar sobre o uso do ever e o never, por favor? Ativa só o microfone aí. Pode continuar, tá tranquilo. Pois bora lá. O que acontece? Vocês viram nessa frase anterior a palavra ever. Tá aqui, ó. Pega e fica aqui, ó. Ever. E-V-E-R, né? Por que eu utilizei esse ever nessa frase? Como eu falei, eu utilizei uma frase falando sobre experiência, certo? Remetendo a algo do passado que me deu uma certa experiência que é importante para hoje. Quando eu quiser falar de uma experiência no sentido positivo, eu sempre vou utilizar o ever. O ever vai
passar a mensagem para quem está ouvindo de que isso é uma experiência de vida, certo? Ela é muito importante. Então, eu fiz alguma coisa que é experiência de vida, ever. Não sei o que, ever. Tudo que você for falar de experiência de vida, você utiliza ever. Isso no sentido positivo. Se você quiser falar no sentido negativo, você utiliza o never, certo? O never ele tem uma tradução boa para o português, que seria o nunca. O ever já é mais difícil de traduzir, certo? É como se fosse o oposto de nunca. É o sempre, só que em português a gente não utiliza sempre no sentido positivo, toda vida. É muito específico em português. Já no inglês é quase para tudo que é relacionado à experiência. Certo? Então, por exemplo, my last birthday was the worst day I ever had. Certo? Meu último aniversário foi o pior dia que eu já tive. Em português eu utilizei o quê? Que eu já tive. O já seria o equivalente ao ever, para dizer que foi uma experiência. Certo? Não tem uma tradução literal. Se eu não colocasse o ever, o que é que aconteceria? Se eu colocasse my last birthday was the worst day I have had. Aí ele vai se perguntar, a pessoa que é americana ou britânica, uma pessoa que fala inglês, ela vai se perguntar, então como foi isso? Foi só esse último dia? Os outros dias aconteceu alguma coisa na sua vida diferente? Certo? Ele vai se perguntar se essa conexão de dia tem a ver com a sua vida toda, porque você não especificou. Não fica muito claro se você não utilizar o ever. Por isso o ever é importante nesse sentido. Certo? Um exemplo com never. Have you ever met George? Você já conheceu alguma vez na vida o George? Né? Que a tradução literal seria o quê? Tem você visto ou conhecido o George? O ever é nesse sentido. Você alguma vez na sua vida. Certo? O que é que ele vai responder? Yes, but I've never met his wife. Sim, mas eu nunca conheci a esposa dele. Esse never é no sentido negativo. Certo? Nunca na minha vida eu fiz isso. Beleza? Basicamente isso. Pronto. Bem, outro uso bem comum e bem frequente do present perfect é o have gone, have been, né? Nós usamos o have been quando alguém foi e retornou de algum lugar. Where have you been, né? E é interessante perceber que o presente perfeito ele também é usado para dizer sobre um passado recente, né? Muito recente, um passado que acabou de acontecer e que, de certa forma, ainda afeta a sua vida, afeta o seu presente, né? Então, uma ação, né? O presente perfeito está focado na ação, sempre lembrem disso. Então, where have you been? I've just been out to the supermarket, né? Onde você esteve, acabei de sair do supermercado, né? Então faz muito pouco tempo. E mais quando alguém não retornou, nós usamos o have gone, né? Lembrando, gone é o passado particípio de go. Lembrando, né? O infinitivo go, o simple past went e o passado particípio gone. E o been é do verbo to be, né? Então é esteve, né? Be, was, were, né? No passado simples e been no passado particípio. Mas quando alguém não retornou, nós usamos have gone. Where's Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She will be back tomorrow. Ela foi para She's gone to Paris for a week. Ou seja, ela foi para Paris por uma semana, né? Então ela foi, mas ela ainda foi, né? Ela não retornou. Então não é uma ação. O fato dela ir embora, ou dela ter ido, não foi uma ação que
que terminou, né? Uma ação que ainda tem efeito no presente, porque ela ainda está, ela não retornou, né? Então é sempre interessante a gente pensar nisso, né? Que é uma ação que é uma ação que é do passado, mas que afeta o presente. Pode passar. Travou? Mas está travado. Né? A formação do present perfect, né? Então, assim, vamos agora falar um pouco sobre a formação do present perfect, como é que ele se forma, né? Bem, como todo tempo verbal, ele tem as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. E isso segue um certo padrão, né? Então, na afirmativa, primeiro vem o sujeito, esse S é o sujeito. Depois, o verbo auxiliar, o have, né? Como verbo auxiliar. Então, se for na I, you, they ou we, have. Se for he, she, it, has, né? Mais o passado particípio e o complemento, que é o resto da frase, né? Por exemplo, I have tried sushi before. I have tried sushi before. I, né? Sujeito, eu, have, que o verbo auxiliar. Tried, o passado particípio do verbo try, tried. Lembrando que try é um verbo regular, então só acrescenta-se o quê? No caso, o IED, né? Porque ele termina em Y, precisa de uma consoante. Tried, sushi, before. Pronto. Tried aqui no passado particípio. E como é que faz a negativa? Simples também. Sujeito mais o verbo auxiliar mais o not, que é o não para você negar, e o passado particípio. E, bem, aqui tá. I have not tried sushi before. Eu não tentei, eu não experimentei sushi antes, né? Se eu quisesse comprimir, né? Eu parei como I haven't. I haven't. Ou seja, a contração da negativa fica haven't. E se for na terceira pessoa, hasn't, né? I haven't tried sushi before. I hasn't tried sushi before. Né? E na interrogativa, segue o mesmo padrão de todos. Você coloca o verbo auxiliar primeiro e depois o sujeito. Depois o passado particípio. Have you tried sushi before? Have you tried sushi before? Has she tried sushi before? Has she tried sushi before? Né? Então, é muito simples nessa questão da forma, né? Porque ela segue o mesmo padrão de todos os tempos verbais. O que nós temos que nos atentar é que depois do sujeito, no caso afirmativo e negativo, sempre tem um verbo auxiliar, o have e o has. Então, sempre quando você vê I've, ou I've, ou she's tried, né? Então, ou sempre quando você vê o have depois do sujeito, você já liga logo, presente perfeito, né? Então é muito tranquilo. E na interrogativa, o have, né, o verbo auxiliar primeiro e depois o sujeito. Então é muito tranquilo, não tem nesse não tem segredo. A gente pode passar. Você quer falar alguma coisa, Darlan? Não, só dizer que é muito importante ter cuidado, porque o verbo auxiliar have ele é muito importante para distinguir entre o passado perfeito e o presente perfeito. Só que tem casos que o have está no presente perfeito, tem casos que está no presente simples. Certo? Como é que você vai distinguir isso? Pelo particípio do verbo. O que é o particípio do verbo? Você pega o verbo try. Nesse caso aqui ele ficou tried, né? Quando terminar em ED, você já começa a desconfiar. ED ou é passado simples ou é presente perfeito. Certo? Você consegue perceber até essa ligação entre o presente e o passado justamente aí.
terminação do particípio, né? E o verbo have no presente. Sim. O verbo sempre vai estar no presente. Né? No presente perfeito, o have sempre vai estar no simple present, né? Pode passar. E aí vamos ver um pouco mais aqui sobre a questão do verbo auxiliar, né? O have e o has. Bem, no presente perfeito, o verbo have também serve como verbo auxiliar, né? Ele conjuga-se o have no simple present. Ó, present perfect, então o verbo auxiliar vai estar no simple present, né? Então, I have, you have, we have, they have, he, she, it, has. E aí, muita atenção agora para as contrações, né? As contrações, né, são o have, ele se torna v. Você tira o H, fica só have. E o has é o apóstrofe S. Repetindo. O have é apóstrofe VE e o has é apóstrofe S, né? Então, se você tem uma frase, he's won an Oscar, né? Como é que eu vou saber que está no present perfect? Pegando pelo passado, pelo verbo principal no passado particípio. O passado particípio de win é won, né? Bem, e a forma negativa do have e do has, né? Do have vira haven't e do has hasn't. Como eu tenho esse exemplo aqui, I have worked all day. I have worked all day. I, sujeito, have, verbo auxiliar, podia ser como? I've worked. I've, contraído. I've worked. I've worked all day, né? Worked. Work é um verbo regular, então o seu passado particípio é igual ao simple past, então é de. Então, muito tranquilo, né? All day. I've worked all day. Se fosse na negativa, I haven't worked all day. I haven't worked all day. Se fosse na terceira pessoa, she has worked all day ou she's worked all day. E se fosse na negativa, she hasn't worked all day. Interrogativa. Has she worked all day? Enfim. E aí a partir de uma frase, a gente pode criar várias possibilidades, né? Utilizando aí as contrações. É importante depois a gente pegar umas músicas aqui e mostrar para vocês, né? Músicas. Músicas tem muitas. Até porque esse é um divisor de águas, né? Se a partir do momento que você começa a entender o presente perfeito, você começa a entender o inglês, né? Aí que pegar a parte que divide entre os iniciantes e os estudantes realmente do inglês. O que é que tem aqui? Do past participle, né? O particípio, passado particípio. O que é o passado particípio? Ele é muito utilizado para falar sobre estado, certo? Você vai ver isso tanto na mudança de sujeito com objeto, quando você coloca voz passiva, né? Quando você traz um foco para o objeto, como também em frases do passado, que se remetem ao passado. Frases que tem o perfect, né? Tá quase terminando aqui, eu vou agilizar. O que acontece? O perfect, ele é diferente do passado simples. O perfect, ele sempre vai ser estado, certo? Então, no português, se eu pegar um exemplo, ó, amar. Se eu fosse pegar o passado de amar, seria amei, né? Só que não. Quando eu quero falar de particípio, eu quero falar de estado. Quer dizer, ele foi uma pessoa que foi amada. Ele é uma pessoa que está sendo amado. O amado, o amada é o estado. Não. A pessoa que está recebendo... A Elaine diz que não está saindo áudio aqui, ó. Não está saindo áudio? Elaine diz. Sim, Elaine. Tu vai no canto esquerdo, tem tipo um fone de ouvido. Tu clica nele
e habilito o áudio. Conseguiu agora? Ah, porque não vai ouvir, né? Como é que eu vou explicar? Tem que escrever. Espera aí. Consegue escrever aí, Fábio? Escreve aí, porque acho que eu não consegui ouvir. Sim, continuando. Só para agilizar aqui no vídeo. Toda vez que eu usar o participo, eu estou utilizando um estado, né? Estou me referindo ao estado. Estado território? Não, estado físico, né? Situação, né? Então, ó, morrer, morrido, mudar, mudado. Português, a maioria das vezes, é o ido, ado, edo, né? Certo? Que a gente identifica o particípio. Já no inglês, a maioria das vezes, a gente vai terminar o verbo em ed, certo? Ed. Se não terminar em ed, significa o quê? Que o verbo não é regular, ele é irregular. Nesses casos irregulares, você vai ter muitas situações particulares, certo? Então, o que acontece? Você vai ter que adquirir, vai ter que ler, vai ter que se envolver mais com o inglês para poder começar a aprender os verbos irregulares, certo? Você só vai com o tempo, com experiência. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. My parents have visited Portugal, certo? Meus parentes visitaram Portugal. Quer dizer o quê? Que eles não estão mais lá, certo? Eles passaram lá em algum momento e retornaram. O visit é o quê? O estado. Eles, como eu falei, está focado em o quê? O presente perfeito está focado em mudança de estados, né? Ele fala, antes no passado eu era assim, agora no presente eu sou assim, eu mudei de situação. Ao visitar Portugal, eles adquiriram a experiência de vida, certo? Então, ele utiliza o visit para mostrar estado, logo, ele conecta o passado com o presente. Então, I've worked for Microsoft for 10 years. Eu trabalhei para a Microsoft por 10 anos. Certo? É focado em quê? Oi? Fairline. Sim. Está focado em quê? Mudança de estado. Significa o quê? Que antes ele trabalhava, hoje em dia ele não trabalha mais. Ele continua trabalhando, né? Não. Se eu I've colocar o worked for presente Microsoft for 10 years. Ele trabalha, ele ainda continua trabalhando. Se ele quisesse dizer que ele continua trabalhando, ele teria que colocar I've been working for Microsoft for 10 years. Ele teria que colocar be working, o present perfect continuous. Mesmo assim, se eu denotar peraí, só um minutinho. Se eu denotar os 10 anos, eu passo a dar a ideia de que eu acabei de me aposentar. I've been working for Microsoft for 10 years. Quer dizer o quê? Passei esse tempo todo até agora, ontem eu deixei de trabalhar. Certo? Então, quando eu coloco o present perfect, o perfect é a mudança de estado. Então, preste atenção, se você disser o presente perfeito, você mudou de estado, saiu de um estado para o outro. Você mudou a sua situação. Agora eu digo assim, eu estou trabalhando por 10 anos, eu passei, estou trabalhando até hoje. Eu posso dizer, I've been working. I've been working for Microsoft. Quer falar alguma coisa, Laine? Não, eu acho que é só barulho externo. Quer falar alguma coisa, Laine? Sim. Interessante também, por exemplo, quando ele fala We've never been to China. We've never been to China. Ele não está especificando outra característica do simple present ou do present perfect é que ele não especifica quando ele não quer especificar tempo. We've never been to China. Nós nunca estivemos na China, né? E ele não está aqui
especificando um tempo específico. Porque o simple past, ele é do tempo específico, né? Por exemplo, outra aqui. She's drunk too much. She's drunk too much. Ela bebido muito. E aqui também ele não está especificando um tempo. Ele não falou yesterday, não falou last week, yesterday morning, né? Ele não especifica um tempo. Outro exemplo aqui. Has Leonardo DiCaprio won an Oscar lately, né? Esse lately, ele é bastante usado, né? No present perfect. Has Leonardo DiCaprio won an Oscar lately? Ou seja, o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar recentemente, ultimamente, né? Por quê? Porque isso aí é uma informação recente, é um passado recente, né? Então, eu posso utilizar o present perfect. Aqui a imagem. Have you seen Romeo and Juliet? Have you seen? Ou seja, você já viu. Have you seen? Durante toda a sua vida, ou porque é ele não quer especificar o tempo, né? Have you seen Romeo and Juliet? Você já viu Romeo e Julieta? Sim. Pronto. Outras frases aqui. Have you talked to my brother? Né? Have you talked to my brother? Have you ever, né? Por exemplo, você também. Talk to my brother. Você já falou com meu irmão? What have you said to her? Né? What have you said to her? O que você disse para ela? Né? E por que... Aqui é muito importante, né? A gente falar a diferença entre o have you talked to my brother, have you ever talked to my brother. Sim. Aquele negócio do ever, né? Se eu colocar o ever, eu tô perguntando se alguma vez na vida você falou com ele. Se você não falar isso, quer dizer o quê? Que você estava esperando que ele tinha falado antes. Eu combinei alguma coisa com meu irmão, você ia falar com ele para pegar alguma coisa minha. Vai pegar um livro emprestado. Aí você disse, have you talked to my brother? Quer dizer o quê? Eu tô perguntando se você pegou meu livro. Como um passado recente, né? Um passado bem recente. Eu estava esperando. Eu estava esperando que você fizesse isso. Isso. Coronavirus hasn't spread to Antarctica. Porque, por exemplo, eu estou utilizando aqui o present perfect para o coronavírus. Coronavírus hasn't spread to Antarctica. Ou seja, coronavírus ele não se espalhou para a Antártida. Porque o coronavírus, se a gente for pegar aqui a nossa realidade, ele é algo que ainda está acontecendo, né? Ele ainda está em processo. Então, o coronavírus ele começou no passado, mas a ação ainda não foi finalizada. A ação ainda não foi finalizada, né? Ela não mudou de estado. Então, coronavírus hasn't spread to Antarctica. Spread, que é um particípio regular, né? Que é espalhar, né? E ele é um dos particípios que são iguais nos três. Bem, gente, está acabando, né? E nós, né, vamos ainda disponibilizar para vocês uma lista de verbos irregulares. E esses verbos irregulares é assim, é memorização, é decorar mesmo, é aprender. E é prática, né? Você aprende com a prática. Depois a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube. Quem conseguiu assistir, pode retornar a assistir. E a gente vai estar disponível durante a semana para tirar dúvidas. Pode chegar no WhatsApp, perguntar que a gente responde. E é isso aí. Beleza? Valeu, galera.